tarde. Hoje o tema que nos traz é também para mim particularmente caro, porque nos traz um ensinamento muito útil para os dias de hoje, que não é novo e que a nossa doutrina já nos trazia na sua mensagem desde que ela foi codificada, muitas indicações e muitos alertas de que devemos estar sempre de olhos bem abertos para não acolhermos tudo aquilo que nos é oferecido, seja em palavras, seja em atos, seja em ações também. A palavra, neste domínio, é muito importante, porque nem toda a palavra é palavra que deve ser acolhida e devemos estar muito alerta em todos os domínios da nossa vida para as falsidades que nos surgem em diversos contextos. E Deus deu-nos o dom do raciocínio, da lógica, do discernimento, para que possamos fazer nós essa avaliação em todas as esferas da nossa vida. E tomaremos como ponto de partida para esta reflexão, que, quanto a mim, é realmente muito importante e atual, é o discurso de Allan Kardec na Revista Espírita, e do qual são retiradas estas palavras e, entre outras frases deste texto, ele nos diz que os espíritos estão longe de possuir a soberana ciência e que se podem enganar. E aqui estamos a falar num contexto mediúnico, e é a partir deste contexto mediúnico que nós fazemos esta reflexão hoje. Diz-nos o texto também que, muitas vezes, os espíritos imitem as próprias ideias, justas ou falsas, que os espíritos superiores querem que o nosso julgamento se aperfeiçoe em discernir o verdadeiro do falso, o que é racional daquilo que é ilógico. Eis porque jamais aceitamos, seja o que for, de olhos fechados. E partimos do contexto mediúnico, porque é um contexto que se nos pode apresentar também algumas rasteiras, porque nem todos os espíritos que se apresentam em atividades mediúnicas, não falamos em casas como a Casa Espírita, em que há o discernimento e o bom senso de filtrar as mensagens, mas em muitos contextos mediúnicos, nem sempre o que é dito vem de um espírito elevado, instruído. E, portanto, não devemos tomar por certo tudo o que nos é referenciado nesses contextos. O texto continua: eis porque jamais aceitamos, seja o que for, de olhos fechados, e que não poderia haver ensino proveitoso sem discussão. Mas, diz-nos Allan Kardec, como discutir comunicações com médios que não admitem a menor controvérsia, que se ofendem com uma observação crítica, com um simples comentário e que ficam contrariados quando não são aplaudidos pelas coisas que recebem, mesmo aquelas contaminadas das mais grosseiras heresias científicas. O que é que nos quer dizer este texto? Que, em contexto mediúnico, em miúde, os médios que são confrontados com alguns elementos que contrariam as acessões, os discursos que estão a produzir e que vêm de um espírito, se sentem muito melindrados e não aceitam a contestação das verdades que, no seu entender, estão a ser ditas a partir do seu veículo físico. Mas nós sabemos que os médiuns, nomeadamente aqueles que escrevem, e não é sempre,
não é aquilo que dizem e escrevem, não é produto da sua inteligência e eles não passam a miúdo de instrumentos passivos. E, portanto, diz-nos Allan Kardec que, não sendo o próprio espírito passível de magoar-se com uma crítica que não o atinge, é, por conseguinte, o espírito comunicante que se sente ofendido e transmite ao médium essa sua impressão. É a arrogância do próprio espírito que presume que está detentor da divina sabedoria, e sabemos que a divina sabedoria é própria de espíritos superiores, em patamares elevados de perfeição, e que os outros espíritos têm patamares diferenciados de evolução, seja na Terra, seja no plano espiritual também. E, portanto, o que o texto nos diz é que o espírito trai a sua influência porque quer impor as ideias pela fé cega e não pelo raciocínio. Nós não devemos, e isto daqui resulta então que o médium está sob o império de um espírito que merece pouca confiança, uma que exibe mais orgulho do que saber. Ou seja, o médium e o espírito que não aceita ser contrariado ou que não aceita ser confrontado com outras, com evidências, com observações, é mais orgulhoso do que sábio. É importante que a nossa razão se muna de argumentos, porque se ela é vazia, então é porque ela não se baseia em pressupostos que sejam defensáveis. E por isso, este texto, cuja reprodução de algumas citações agora termino, vem-nos lembrar aqueles crivos da razão de que já nos falava Sócrates, ou que pelo menos são atribuídos a Sócrates, que é que para que nós aceitemos alguma coisa, ou antes de falarmos qualquer coisa, ela deve passar por 3 peneiras: se é bom, se é verdadeiro e se é útil. E, portanto, esta é uma primeira abordagem que podemos ter perante as comunicações, perante aquilo que lemos, observamos, ouvimos, seja do mundo encarnado, seja no mundo desencarnado. E estes crivos passam por uma análise criteriosa de tudo o que venha dos espíritos, sejam encarnados, sejam desencarnados. A citação de que nós falamos indica exatamente que os espíritos não sabem tudo, que se podem enganar e emitir ideias próprias, e isto convida, desde logo, ao bom senso dessa análise criteriosa, dessa análise baseada na lógica e na razão. E é por isso que nós não devemos, se a nossa razão, a informação de que detemos, a nossa consciência não nos permite aceitar determinados dogmas, não os aceitemos só porque eles nos são veiculados. Temos que analisar a informação, processá-la através daqueles crivos de que vos falei, do que é bom, verdadeiro e útil, e perceber se aquilo efetivamente faz sentido à luz daquilo que, nomeadamente, é o bom senso e são as evidências do conhecimento que nos são oferecidas também no mundo físico e que devem sustentar as nossas análises. E só assim é que nós podemos afastar todas as investidas do misticismo, todos os embustes, todas as trapaças, todos os engodos que se nos apresentam no nosso caminho. E são muitos, não é? Ao nível mediúnico também são muitos. Por isso temos tantos contextos de que não
o de casas espíritas como estas e outras que se apresentam pelo país, mas que pessoas com o dom da mediunidade são meros joguetes na mão ou no uso, ao uso de espíritos em patamares inferiores e que procuram, através de retórica, influenciar-nos nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Mas o seu propósito não é o do bem, o do amor, o da utilidade para com Cristo. Estas investidas do misticismo podem vir quer dos espíritos encarnados, quer dos próprios espíritos desencarnados. Porque exatamente sabemos que os espíritos se encontram em patamares de evolução muito limitados no seu saber e na sua moralidade. Os que se encontram encarnados, mas também muitos que se encontram desencarnados. Então, teremos o cuidado de avaliar sempre e refletir sempre sobre aquilo que nos é dito. E, para isso, usamos duas faculdades, a do discernimento e a do bom senso. O discernimento, que é a nossa capacidade de observação prévia dos fatos e das situações, é a prudência no agir, refletindo antecipadamente. E o bom senso é a faculdade de ter discernimento. Portanto, é a faculdade de julgar e de raciocinar. O discernimento e bom senso são dois vocábulos que não devem ser apartados na nossa prática espírita, seja ela no contexto do movimento espírita, seja ela na nossa vida espírita em geral, que solicitam em todos os contextos a aplicação destes dois princípios. O critério para o discernimento e o bom senso deve ser apoiado pela lógica, mas, de acordo com os crivos que vos falei de Sócrates atrás, não apenas pela lógica, mas também deve estar ligada ao bem geral. A lógica e a ideia do bem. Ora, este bom senso, sabemos muito bem, nesta questão e noutras, exige maturidade, mas exige também conhecimento. Conhecimento das coisas materiais e do conhecimento que é produzido no contexto material, mas também aquele conhecimento que passa ao crivo da nossa razão e que se nos apresenta no mundo espiritual. Uma pessoa sem discernimento, que somos nós frequentemente, é aquela que age impensadamente e que aceita tudo acriticamente. E utilizamos esta contextualização para fazer um salto para algo muito atual e que também no contexto do movimento espírita tem a sua utilidade e tem a sua pertinência. São as chamadas fake news, as notícias falsas, que muito se tem falado da sua existência e da sua proliferação na era tecnológica, na era da mediatização, na era das redes sociais, e que faz com que, sempre tendo existido notícias falsas e estes fenómenos, eles agora assumam uma proporção e uma influência quase incontroláveis e que podem até dominar vários contextos sociais. E assim acontece quando estas notícias falsas se disseminam e se criam grandes situações muito complicadas de contornar em virtude de algo que não é verdadeiro. Mas como é que podemos relacionar as fake news e o espiritismo, as notícias falsas e o espiritismo? Não é algo novo. Jesus, e voltando atrás, Jesus sempre nos alertou a respeito dos falsos profetas.
que seduzem as pessoas com palavras e que são palavras que frequentemente as pessoas desejam ouvir. Esses falsos profetas, que podem ser espíritos encarnados e desencarnados, usam a ignorância das pessoas para se promoverem e se encontrarem numa posição de poder material superior. E ainda o objetivo é atingido devido a essa propagação tão rápida das notícias e que transforma as energias, as notícias falsas, como em energias muito negativas que geram situações de discórdia e de conflito entre as pessoas, seja, mais uma vez, conflito em vários domínios: social, político e religioso também. O cuidado com o trato das notícias falsas não é de agora. O Jesus e o Espiritismo já tinham apontado caminhos para agir diante de tais situações. Na própria, falávamos da revista Espírita, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do Evangelho de Jesus, encontramos a seguinte passagem, entre outras: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Nós sabemos que conhecemos que uma árvore má não dá bons frutos e bons frutos não e maus frutos não nascem de uma árvore apodrecida. No meio espírita, estes falsos profetas, que se intitulam espíritas e médiuns, criam nas redes sociais supostas cartas psicografadas e muitas vezes dizendo que estão a usar palavras de desencarnados famosos. Isto é Madonna, isto é... Madonna ainda é viva. A Princesa Diana era o que eu queria dizer. Então a Princesa Diana está sempre a aparecer em cartas psicografadas. Mas é apenas um exemplo de falsas notícias e como elas são propagadas também no meio espírita. Mas também encontramos mensagens mais subtis e que dão conta de fenómenos espíritas que não acontecem, que dão conta de situações com pessoas renomadas no movimento espírita que não são verdadeiras. Enfim, todo um conjunto de situações que nos vão chegando cada vez mais e que devemos passar pelo crivo da razão, pelo crivo da lógica, pelo crivo do discernimento e do bom senso, para não acolher acriticamente e, pior, não satisfeitos muitas vezes em acreditar, ainda contribuímos para disseminar essas mesmas mensagens. Teríamos que ser muito mais cuidadosos, também no movimento espírita. O Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, também disse: os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião. E aqui encontramos um alerta que é atual e que se faz sentir em diversos fóruns. E, portanto, devemos lembrar-nos que o Espiritismo tem como propósito o consolo, a razão e a contribuição para o progresso espiritual. A doutrina não busca prestígio, mas sim servir a Deus divulgando a sua palavra. E, portanto, não quer espetáculo, não quer grandes manifestações fantasiosas, nem notícias espampanantes. Quer, dentro da sensatez, da serenidade e do equilíbrio, divulgar a palavra de Jesus ao serviço
da evolução de todas e todos nós. É natural que nós nos questionemos sobre, então, qual a postura que devemos ter diante de informações que podem ser falsas. E, efetivamente, até nos jornais de referência nacional, encontramos, hoje em dia, notícias que podem ser potencialmente falsas, e já aconteceu, seja nos jornais da imprensa escrita e na imprensa e na televisão, ainda nos serviços noticiosos, se propagarem vídeos que são falsos e com mensagens que são falsas, porque no imediatismo de passar uma informação não temos o tempo que o discernimento e o bom senso exigem para atuar. Então, é recomendável que o discernimento e que demos a nós esse tempo de forma sensata, orientar a nossa ação. E diante de possíveis fake news, de possíveis notícias falsas que encontramos nas nossas redes sociais todos os dias, é cauteloso tomarmos uma postura defensiva quando se trata de notícias bombásticas, por exemplo, não acolher aquele drama, aquele horror no imediato, atentar às fontes noticiosas, muito importante. E uma fonte noticiosa não é o outro post no Facebook. Uma fonte fidedigna é uma fonte que passa por crivos mais sérios. Adotar a dúvida, sem querer fomentar uma cultura da desconfiança, mas temos sempre que ser cautelosas e duvidar por segurança, de forma informacional e sem julgamentos daquilo que se nos aparece. Ter então cuidado com as fontes de informação, levantar, saber de onde é que aquela informação vem, se aquela informação nos oferece garantias de que é verdadeira. Avaliar, utilizando os crivos de Sócrates, se aquela informação é boa, útil e pertinente e verdadeira. Evitar retransmitir os conteúdos duvidosos ou suspeitos por quaisquer meios nas redes sociais, seja o Facebook, o Twitter, o WhatsApp. Não façamos isso. Apenas repassemos uma mensagem que passe por esse crivo da lógica e da razão e da sensatez. E lembremos que somos divulgadores pela nossa ação daquilo que é a palavra de Jesus e, portanto, somos influenciados e influenciamos também ao longo da nossa vida. E isso reivindica uma atitude reflexiva, crítica, de pensamento e de ação em função de um mundo que seja melhor para nós e que seja um mundo de verdade, não seja um mundo de ilusões e de espetáculo. Estas eram estas as palavras que trazia para vós hoje.